Fute Rio na Geral, a sua resenha esportiva de toda segunda-feira à noite. Os gols, os lances, a rodada, a classificação, os próximos jogos, as reações, a repercussão, tudo o que rolou no fim de semana do futebol carioca, com a informação da equipe que é paixão por futebol. Gabriel Andreso. Amante do futebol, ligado em www.futerio.net, muito boa noite. Está começando mais um Fute Rio na Geral e você acompanha com a gente aqui em www.futerio.net, a sua rádio Fute Rio. São 19 horas mais 1 minuto, 7:01 da noite desta segunda-feira, 29 de abril de 2013. É hora da sua resenha esportiva de toda segunda-feira, o Fute Rio na Geral, que hoje está mais especial do que nunca. Hoje nós teremos homenagens, nós teremos a homenagem ao Bom Sucesso, campeão da Taça Santos Dumont em 2013, o primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B. Você vai conferir esta e outras informações por aqui. Hoje tem Série A, hoje tem Campeonato Carioca de Juniores, hoje vai ter muita coisa bacana aqui no Fute Rio na Geral e você vai acompanhar tudo com a gente ao vivo, aqui diretamente nos estúdios da Rádio Fute Rio. Eu sou Gabriel Andreso e estou ao lado da equipe Paixão por Futebol para levar até você todas as informações, as reações deste fim de semana esportivo no futebol carioca. Já mandando desde já um abraço pra galera que tá ligada com a gente aqui no chat. O Insta Lima, o Panterinha e também o Pedro Ales, campeão. O Panterinha manda um abraço pra Lívia Ribeiro. A Lívia Ribeiro que vai falar daqui a pouquinho conosco, assim como todo mundo que está conosco também na nossa mesa presente aqui no Fute Rio na Geral. Eu já disse, eu sou o Gabriel Andreso e teremos toda a nossa equipe hoje participando desta grande cobertura que tivemos ao longo do fim de semana de vários campeonatos, não só da Série A, não só da Série B, mas também do Campeonato Carioca de Juniores, que teve os seus finalistas do segundo turno conhecidos. No caso, vão jogar a final Flamengo e Nova Iguaçu, mas isso é papo para daqui a pouco. Vamos então pedir os destaques da galera que está conosco aqui no chat, o pessoal que manda também um abraço aqui para o Fausto Ferro que não está conosco hoje, mas de qualquer maneira fica o nosso carinho, fica o nosso abraço para ele e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fute Rio na Geral, no www.futerio.net, a sua rádio Fute Rio. Vamos começar a gerar os destaques então, em sentido anti-horário? Para mim é anti-horário, então vai ficar sendo Rafa Tamburini, é ele quem vai falar pela primeira vez aqui no Fute Rio na Geral, mas não antes sem vinheta. Rafa Tamburini. Boa noite, Rafa, tudo bem? Boa noite, André, tudo bem? Boa noite a todos os amigos que nos escutam agora. Gente, destaque inicial não tem como ser outro, né? Bom Sucesso, campeão da Taça Santos Dumont, o primeiro campeão da Taça Santos Dumont. Quero parabenizar a equipe da Leopoldina por esse título, né? Eu que acompanho, né, o Bom Sucesso quase que diariamente. Os jogadores estavam muito felizes, foi muito sofrido. O Camilo mesmo fez revelou na entrevista ao Anderson Luiz na beira do gramado. O Camilo falou que foi muito difícil para conquistar esse título, né, até pelas condições e tal do clube. Bom, quem sabe, quem convive sabe. Então vai o meu parabéns aí para o Bom Sucesso, Andresa. Maravilha, eu, Rafa Tamburini, falando sobre este título do Bom Sucesso, campeão da Taça Santos Dumont. E você ouve um trechinho do hino aí no fundo. Daqui a pouquinho vai ter mais hino, daqui a pouquinho vai ter o gol do título, o gol do Camilo lá contra a Cabo Frense na final de sábado lá em Moça Bonita. E também vamos ter o hino. Mas aproveitando de ouvir aí esse belíssimo hino do Rubro Leão da Leopoldina, vamos curtir um pouquinho, vamos curtir mais um trechinho do hino do Bom Sucesso, que você já conferiu também lá na final entre Bom Sucesso e Cabo Frense. Fica aí curtindo. Na Leopoldina, em cada esquina, quem domina é o Bom Sucesso. Lá surgiu um jogador sensacional. Surgiu Leônidas no Maioral. Quando a turma joga em casa, linha rasa. Que baile, que troça. A torcida grita em coro, não há choro. A vitória hoje
Bacana, é o hino do Bom Sucesso aqui na Rádio Fute Rio. Daqui a pouquinho teremos essa e várias outras informações pra galera que está ligada aqui conosco em www.futerio.net. A homenagem ao Bom Sucesso, campeão da Taça Santos Dumont. Rafa Tamburini já falou conosco, agora é hora de pedirmos a palavra ao Vitor Costa, que está lá do outro lado da mesa, vai procurar o microfone para que ele possa falar. Quem vai dar o seu boa noite agora é ele, o locutor que a galera gosta. Vitor Costa. Boa noite, Vitor. Boa noite, Gabriel Andreso. Boa noite, amigo ouvinte do programa Fute Rio na Geral. Meu destaque inicial deveria ser o do Bom Sucesso, mas como todos vão falar do Bom Sucesso, então eu vou mudar um pouquinho, lembrando que a final da Taça Rio de Juniores, a Taça Rio Sub-20, será realizada no próximo sábado e a Rádio Fute Rio vai transmitir ao vivo, direto do estádio Julito Coutinho Mesquita, entre Flamengo e Nova Iguaçu. Lembrando que o vencedor da Taça Rio enfrenta o campeão da Taça Guanabara, que foi o Fluminense, na grande final do Campeonato Carioca de Juniores. Lembrando também que no domingo transmitiremos a final da Taça Rio dos Profissionais, o jogo entre Botafogo e Fluminense no estádio Raulino de Oliveira. Maravilha, e o Vitor Costa, portanto, dando também o seu destaque aqui no Fute Rio na Geral, 19 horas mais 6 minutos. Quem vai falar agora aqui em Fute Rio na Geral, aqui no Fute Rio na Geral, vai ser ele. Caio Figueroa. Caio, muito boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos da mesa e aos ouvintes da Rádio Fute Rio. Meu destaque inicial também vai para o Bom Sucesso, que não começou tão bem, não fez uma fase classificatória tão avassaladora quanto a dos times do Grupo B. Caso do Goitacás, que sequer se classificou, do América, da Portuguesa, foram equipes invictas nessa primeira fase, mas chegou na hora de decidir, foi muito bem, conseguiu encaixar o seu jogo tanto na semifinal quanto na final. Placares bem magros, 0-0, 1-0, mas o que importa é que o título foi para a Leopoldina e teve muito merecimento de todo mundo que trabalha no Bom Sucesso. Maravilha, aí o Caio Figueroa com seu destaque também. Nesse momento, quem vai falar conosco aqui em www.futerio.net, girando aqui a nossa mesa, daqui a pouquinho teremos outras participações também, mas ao menos em princípio, quem vai falar com a gente agora é ela. Lívia Ribeiro. Uma mulher de visão. Boa noite, Lívia, tudo bem? Boa noite, Andresa. Boa noite, nossos queridos ouvintes. E meu destaque inicial aí vai para os juniores. Nova Iguaçu, que empata com o Fluminense nos juniores, mas vai até a final com o Flamengo no próximo sábado. Daqui a pouquinho você vai falar disso com detalhes, né, Lívia? Com certeza. Me esperem. Maravilha. Lívia Ribeiro, que está conosco aqui também no Fute Rio na Geral. Teremos agora também a participação aqui da galera no chat, do Insta Lima, do Mamaiô, também do Retranqueiro, do Pedro Ales, campeão, toda a galera que está participando aqui da nossa transmissão. Desde já, um grande abraço para a galera. O pessoal pergunta se o Fabiano Paiva está por aqui. Não, o Fabiano Paiva não está por aqui, mas de qualquer maneira, um abraço para ele também, se estiver nos ouvindo. Se não estiver ouvindo também, um abraço para o Fabiano Paiva, que por tantas vezes esteve aqui conosco na nossa transmissão aqui no Fute Rio na Geral. Só que a gira vai girar também, vamos ter mais gente falando aqui, mais gente dando o seu destaque aqui em Fute Rio na Geral, isso daqui a pouquinho. Por enquanto, nós vamos falar de outra questão nesse momento, na verdade, já que a gente tem sempre esse costume de fazer isso, nada mais justo do que darmos agora a oportunidade para a pitadinha histórica. Afinal de contas, hoje é dia 29 de abril de 2013. Temos, como sempre, aqui no Fute Rio na Geral, alguns fatos relevantes a serem tratados. E nós vamos falar aqui sobre exatamente todas essas questões que envolvem esta data, este 29 de abril de 2013. Alguns jogadores que comemoram seus aniversários hoje, temos entre eles o Fábio Luciano, que jogou aí a partida de reabertura do Maracanã neste fim de semana, o Maracanã que reabriu. O Fábio Luciano, que fez história com a camisa do Flamengo, zagueiro, capitão, campeão brasileiro em 2009, grande defensor da equipe do Flamengo. Também o Sandro Silva, volante que joga pelo Vasco da Gama, já defendeu também o Botafogo. Aliás, o Fábio Luciano não foi campeão brasileiro, mas foi campeão carioca pela equipe do Flamengo. O Fábio Luciano, grande defensor rubro-negro, completa hoje 38 anos. E o Sandro Silva
completa hoje 29 anos. Ele que é carioca, começou no América, aqui do Rio de Janeiro, também passou pelo Botafogo e atualmente defende o Vasco da Gama, o grande Sandro Silva. Fábio Luciano e Sandro Silva, portanto, são os jogadores que entram aí, portanto, nessa data de 29 de abril e que tem os nossos parabéns. Diga, Vitor. Ah, sim, então um abraço para ele. Portanto, nascido no mesmo dia, mês e ano que o Sandro Silva. Hoje também... Ah, tudo bem, enfim, de qualquer maneira, diga. Ah, é importante que se diga isso, então. Ah, é verdade? Pô, bacana. É bom saber que o pessoal hoje está fazendo aniversário bastante neste 29 de abril, enfim. O fato é que, além desse dia, 29 de abril ser um aniversário, é uma data que os torcedores do Botafogo não se lembram com muito carinho. Afinal de contas, 2 goleadas históricas aconteceram no 29 de abril, ambas contra o Botafogo. Em 1994, o Fluminense aplicou nada menos que 7-1 no Botafogo. O jogo esse aconteceu no Maracanã há 19 anos atrás. E há pouco menos que isso, há 12 anos, o Vasco aplicou um 7-0 no Botafogo numa famosa goleada lá no Maracanã. 7 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Uma das maiores goleadas da história do futebol carioca entre adversários, entre os grandes clubes, adversários entre si no futebol do Rio de Janeiro. Portanto, uma data não muito bem lembrada pelo torcedor do Botafogo, este 29 de abril. São 19 horas mais 12 minutos, 7h12 da noite, aqui em futerio.net. Toda a galera já participando aqui da nossa transmissão, sempre com aquele bom humor, sempre com aquela alegria. Você pode participar com a gente também através do Twitter. O Twitter, @site FuteRio, e também temos o Twitter próprio do programa, @FuteRio na geral. A mais democrática resenha do futebol carioca, você acompanha também pelo Twitter. No Facebook é facebook.com/FuteRio e você está sempre conosco aqui em www.futerio.net. Você se liga conosco, lembrando que a cada 1000 pessoas que nós temos a mais no Facebook, a cada conta redonda, nós temos uma camisa para sortear. Agora já passamos da marca de 9.000. Será que a gente chega na marca de 10.000 com algum número positivo? Ah, entendi. Ah, sim. Ah, entendi. Ainda não, né? Mas enfim. Mas o fato é que temos presentão FuteRio, não é isso, Rafa? Isso aí. Bom Sucesso, campeão da Taça Santos Dumont. Belíssima camisa. Claro. E com a manga mais bonita do Brasil também, hein? Maravilha, esteja conosco aqui no futerio.net, diga. Ah, bacana. Pô, bacana, legal saber isso. Na verdade, os números só começaram a chegar aqui no Brasil no final dos anos 40, né? Porque ainda era uma prática muito europeia, digamos assim, mas acabou se popularizando de vez aqui no Brasil no finzinho da década de 40 e a partir da Copa de 50, que todo mundo já tinha número na camisa, acabou se implementando essa prática que hoje em dia é crucial para que a gente possa identificar os jogadores. Fico me imaginando como é que devia ser o pessoal que narrava jogo nos anos 40 no rádio para dar um jeito de alguma maneira... Um detalhe, André, o microfone de todo mundo, com exceção dos seus, estava fechado, então só saiu na rádio que você falou, tá? Não, mas eu estava ouvindo. Acho que todo mundo ouviu também. É, mas estão reclamando aqui, já me ligaram, eu acabei de abrir os microfones. Tá ok, então. Obrigado aqui ao Vitor Costa então, também. Repetindo, hoje faz 80 anos que começaram a utilizar números nas camisas de futebol. Exatamente, como eu vinha falando, uma prática que só chegou ao Brasil mais de uma década depois e que no fim das contas acabou se tornando uma prática muito importante. Isso que eu ia falar agora. Fico me perguntando como é que o pessoal fazia para identificar jogadores, pessoal que narrava jogos nos anos 40, talvez até um pouco antes disso. Isso já existia, narrações de partidas pelo rádio, ainda que de maneira muito preliminar, mas como é que devia ser complicado para identificar os jogadores
acompanhando apenas de longe, aí sem número de camisa, sem muitas características que pudessem diferenciar. 19 horas 15 minutos, 7h15 da noite, rápida parada aqui no Fute Rio na Geral. Quando voltarmos, nós vamos falar sobre a Taça Rio de Juniores, que já conhece os seus finalistas. Flamengo e Nova Iguaçu já estão na decisão. E a Lívia Ribeiro daqui a pouquinho vai trazer pra gente todos os detalhes aqui no Fute Rio na Geral. Voltamos já, a Rádio Fute Rio é paixão ao vivo. Futebol do Rio de Janeiro é na Rádio Fute Rio. Oferecimento GMB Esportes. O esporte ao seu alcance. E Criativos.net. Comunicação com criatividade. A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais e relatórios. Quer fazer seu banner ou seu folder? Deixa que a Criativos resolve. Ligue agora para 2254-1777 e agende seu projeto conosco. Criativos Design, comunicação com criatividade. Facebook do Fute Rio. É só clicar e curtir. Acompanhe todas as notícias e informações do nosso site em facebook.com/Fute Rio. Fute Rio, paixão por futebol, também no Facebook. Fute Rio no Twitter. Todas as notícias em tempo real. Detalhes, promoções, calendários de jogos e muito mais. Fique ligado para não perder nenhum detalhe. twitter.com/site Fute Rio. Acesse e siga o Fute Rio também no Twitter. Em qualquer lugar do mundo, você ouve a Rádio Fute Rio. Radio Fute Rio, Passion Live. Radio Fute Rio, Leidenschaft leben. Passion in Vivo. Radio Fute Rio, Passie leven. Radio Fute Rio, Passione in diretta. Radio Fute Rio, Страсть в прямом. 直接の情熱、直接的激情。 Todo mundo já sabe. Fute Rio é paixão ao vivo. Onde houver um clube do Rio de Janeiro, o futerio.net vai estar lá. Campeonato Carioca Série A, Campeonato Carioca Série B, Campeonato Carioca Série C, Copa Rio, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, Copa Sul-Americana. Futerio.net, sempre ao lado do futebol carioca. Fute Rio na Geral, debate e informação do futebol carioca. De volta aqui no Fute Rio na Geral, são 19 horas mais 18 minutos, 7h18 da noite. Você está acompanhando a resenha esportiva mais democrática do futebol carioca, toda segunda-feira, falando dos clubes de todas as divisões no futebol do Rio de Janeiro. E não só das divisões profissionais, mas também das categorias de base. Agora nós vamos falar sobre a Taça Rio de Juniores. Já conhecemos os finalistas. Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam no próximo sábado, 10 da manhã, lá em Mesquita, para sabermos quem é que vai fazer a decisão contra o Fluminense, campeão da Taça Guanabara no Sub-20, e quem vai contar os detalhes sobre esta decisão, na verdade, estas decisões que aconteceram neste fim de semana, é Lívia Ribeiro. Lívia, você foi aos 2 jogos das semifinais do Campeonato Carioca de Juniores na Taça Rio, não foi? Fui sim, Andressa. Bacana, enfim, o que dá pra gente falar? Vamos por partes então. O primeiro jogo foi qual? Fluminense. Nova Iguaçu e Fluminense, beleza. O que você achou dessa partida? O que rolou nesse jogo? Partida essa que foi no sábado, não foi isso? Foi sábado, lá em Edson Passo, 10 horas da manhã. Nova Iguaçu estava já pretendendo um empate, porque o empate já o classificaria. Ele estava em primeiro lugar com 19 pontos. E foi até muito rápido o gol do Nova Iguaçu. 20 segundos do primeiro tempo. Que isso, hein? O Wellington recebeu uma bola no meio de campo e foi até a pequena área e chutou, e foi um gol muito bonito, por sinal. E logo no comecinho do jogo, né? 20 segundos do primeiro tempo. Acho que foi a primeira bola que rolou ali, o Wellington já pegou. Na saída da bola, né? Saiu a bola, o cara já entrou e fez o gol. Foi. E ninguém esperava que seria assim. Claro. Porque normalmente o favorito é o Fluminense, que é o grande. E campeão da Taça Guanabara também. Campeão da Taça Guanabara. E o Nova Iguaçu se comportou muito bem durante o jogo. Ele teve uma defesa implacável. Ele dificultou muito a entrada do Fluminense na zaga. Até que, aos 14 do segundo tempo, o Fluminense sofreu um pênalti
e colocaram ali pra bater o pênalti. Sim. E colocaram o Igor Julião pra bater o pênalti. Igor Julião, lateral direito. Isso. E ele bateu o pênalti, só que teve uma invasão, aí o juiz anulou, mas mesmo assim o goleiro tinha feito a defesa, defesa e o juiz anulou por invasão. Aí o técnico até mudou o batedor e colocou o Eduardo, que fez o gol marcando 1-1, Nova Iguaçu e Fluminense. Muito bem, placar que acabou sendo o placar final. O Fluminense precisava da vitória para avançar. O Nova Iguaçu fez uma campanha melhor do que o Fluminense na primeira fase e por conta disso acabou entrando na semifinal, na final, aliás, com a vantagem do empate, não foi? Sim, e aí o Nova Iguaçu vai em primeiro lugar com 19 pontos, mas não favorece contra o próximo jogo, contra o Flamengo, que precisa da vitória para lutar de novo contra o Fluminense na final do estadual. Exatamente, o Flamengo que fez uma campanha ainda melhor do que a do Nova Iguaçu e por conta disso vai ter a vantagem do empate aí sim na decisão. Só pra gente fechar esse Nova Iguaçu e Fluminense, Lívia, alguns destaques individuais só pra gente falar aqui das duas equipes, enfim, alguns jogadores que atuaram bem, além, claro, do Wellington e do Eduardo, os autores dos gols, mas o que você acredita que acabou sendo determinante aí para que o Nova Iguaçu conseguisse segurar esse resultado? Alguns jogadores que a gente possa destacar aqui, só pra gente fazer uma ressalva, individualmente falando, alguns jogadores que tiveram uma boa atuação nesse Nova Iguaçu e Fluminense, tanto do time quanto do outro. O Wellington em si foi um ótimo jogador, ele foi um diferencial ali no gol, ele que agilizava o jogo. E falar do grupo inteiro, né? Porque um completava o outro. E o Fluminense em si não teve uma pessoa que se destacou. O grupo todo estava buscando a vitória, Sim. Queria virar o jogo, mas se destacou mesmo foi o time do Nova Iguaçu. Bacana, o Nova Iguaçu treinado pelo Rogério Pina, não é isso? Nova Iguaçu, Rogério Pina. E o Fluminense, o Marcelo Veiga. Marcelo Veiga. Muito bem. Portanto, este Fluminense e o Nova Iguaçu terminou empatado, 1-1 entre as duas equipes, entre o tricolor das Laranjeiras e o Laranja Iguaçuano. Vamos agora para o jogo de domingo. Nós tivemos o Flamengo enfrentando o Madureira. Na verdade, o Flamengo e o Madureira se enfrentaram também em outras categorias nesse fim de semana, também no Sub-17 e no Sub-15, mas neste Sub-20 foi semifinal. Foi jogo valendo a Vera mesmo, valendo a vaga na final. E por conta disso, nós tivemos aí um jogo bastante pegado também, esse Flamengo e Madureira. O que você pode falar em relação aos detalhes desse jogo de domingo, ontem no caso, lá em Edson Passos, Lívia? Flamengo invicto, com 22 pontos, com apenas um empate. Sim. E o jogo todo, o Flamengo teve uma compostura muito melhor, sendo que foi até... As pessoas se surpreenderam com o resultado, porque no primeiro tempo, o Madureira atacou muito mais que o Flamengo. Teve umas finalizações que assustou o Flamengo. E aí foi quando o Douglas Baggio, que é o artilheiro do time, aí com 10 gols. Sim. Ele estava empatado com mais um, só que desempatou fazendo 10. E fora que ainda tem mais 3 jogos pela frente se ganhar contra o Nova Iguaçu. E ele recebeu uma bola e ele chegou na grande área sendo colocado 2 contra 1. Sim. Chutou para o gol, a defesa chutou pro escanteio e depois, mais uma vez, o Douglas Baggio voltou e conseguiu fazer um gol. Que ele recebeu um cruzamento do Sartori e conseguiu fazer um gol. Um gol que, mesmo com o empate, já o classificaria, mas foi muito comemorado pela torcida, inclusive porque o presidente, o Eduardo Bandeira de Mello, Sim. do clube, estava lá na arquibancada, Boa. prestigiando os garotos. E ele ainda disse que os juniores serão muito utilizados no futuro, porque eles são bastante valorizados. Até também pela presença do Tomás, que é do profissional, mas desceu para o Sub-20 para ajudar nessa campanha. E ele também fez o segundo gol do jogo, né? Ele fez uma bela jogada com o Sartori e finalizou fazendo mais um gol aí pro Flamengo. Muito bem. Pergunta aqui no chat. Lívia, quem foi o melhor em campo no jogo do Flamengo? Melhor em campo foi o Tomás. Foi o Tomás? Foi o Tomás. Pra mim foi o Tomás.
Muito bem, grande meio-campista, portanto, da equipe do Flamengo, destacado pela Lívia como o melhor em campo. Então, Lívia, só pra gente fazer então um prognóstico, você que viu os dois jogos, Flamengo e Nova Iguaçu vão se enfrentar. É óbvio que, teoricamente, a gente pode dar um crédito aí pro Flamengo, pode falar que é uma equipe que tem aí as suas capacidades, mas certamente vai encontrar um Nova Iguaçu muito motivado e com uma capacidade muito grande de sair vencedor, né? Sim, inclusive no final do jogo do Nova Iguaçu, o Rogério Pina falou que tudo que está acontecendo no Nova Iguaçu é resultado de um trabalho e que ele acredita na vitória contra o Flamengo. Sim. E o time do Nova Iguaçu não é fraco, é bom, tanto que conseguiu aí a vitória contra o Fluminense. Claro. Mas o Flamengo tem já uma vantagem pelo empate e também pelos jogadores, né? Que até conversando com o Kleber dos Santos, o técnico do Flamengo, Sim. que o Fernando, o Rodrigo, o Recife, o Quiroga, o Douglas Baggio e o Felipe Dias, eles já treinam como profissional. Sim, com certeza. Então, alguns deles já jogaram antes profissionais. Sim, o Digão, que ele é o segundo artilheiro, Sim. com 8 gols. Ele que vem se destacando muito na equipe do Flamengo. Sim, com 8 gols aí, só abaixo do Baggio. E tem o Tomás também, tem o Sartori, todos eles já têm um contato a mais com o profissional e que isso favorecia o Flamengo. Claro, com certeza. E lembrando que o Nova Iguaçu foi vice-campeão de juniores no ano passado. Perdeu justamente para o Fluminense, que está na final esse ano, e revelou alguns jogadores, entre os quais o Birubiru, que na época tinha 17 anos e que acabou indo mais tarde para o próprio Fluminense. Diga, Vitor. André, tá aberto o microfone? Tá, diga. Então, só pra comentar com relação ao Birubiru, se o Nova Iguaçu for campeão, o Fluminense vice, o pé frio era o Birubiru, né? Que agora ele trocou de lado. É verdade, agora tá na equipe do Fluminense e jogando o estadual de juniores também. Apesar do Fluminense ter sido eliminado, o Fluminense, repito, foi o campeão da Taça Guanabara, portanto já está na decisão do estadual sub-20. Então, só pra fechar, Lívia, promessa de um jogo equilibrado no sábado, então na final, né? Sim, muito disputado, porque o Nova Iguaçu ele vai querer um título e tentar disputar aí com o Fluminense pela segunda vez nesse campeonato. E vai ser disputado, inclusive, Rádio Fute Rio vai estar lá transmitindo para vocês, queridos ouvintes, a partir das 10 horas da manhã, essa grande final aí com Nova Iguaçu e Flamengo. 10 da manhã, portanto, na verdade a transmissão vai começar às 9h30, Fute Rio matinal, portanto, nesse sábado. Nós teremos 2 jogos no sábado que a Rádio Fute Rio vai transmitir, além dessa decisão entre Flamengo e Nova Iguaçu lá em Mesquita. Às 3 da tarde, na verdade, a transmissão começando às 2h30, teremos Mesquita e Bom Sucesso, direto do Lousadão, desta vez pela Série B de profissionais, a segunda divisão de profissionais, a Taça Corcovado na sua segunda rodada. E até antes disso, já adiantando, depois de amanhã, quarta-feira, a partir de 2h30 da tarde, teremos Bom Sucesso e América de Três Rios, diretamente do Leônidas da Silva, lá na Teixeira de Castro. Em Bom Sucesso, o Bom Sussa, que é o campeão da Taça Santos Dumont, vai estrear aí na Taça Corcovado o jogo de estreia, aliás, o jogo de entrega das faixas para o rubro-anil da Leopoldina. Será, portanto, este Bom Sucesso e América de Três Rios na quarta-feira, a partir de 2h30, ao vivo aqui na Rádio Fute Rio. Sábado, 9h30 da manhã, tem Flamengo e Nova Iguaçu, final da Taça Rio de Juniores, diretamente de Mesquita, dessa vez do estádio Júlio de Coutinho, Edson Passos. E às 2h30 da tarde, também ao vivo, também direto de Mesquita, mas dessa vez do Lousadão, teremos Mesquita e Bom Sucesso, 2h30 da tarde, aqui na Rádio Fute Rio. E evidentemente no domingo teremos a final da Taça Rio, que pode ser a final do Carioca. Botafogo e Fluminense, um empate ou uma vitória, evidentemente, dão o título Carioca à equipe do Botafogo. 19 horas mais 29 minutos, 7h29 da noite. Mais uma rápida paradinha aqui no Fute Rio na geral. Daqui a pouquinho nós vamos continuar e dessa vez falando de Campeonato Carioca da Série A. Falaremos sobre as semifinais da Taça Rio, jogos que aconteceram neste fim de semana. E falaremos sobre os classificados, falaremos sobre os prognósticos para a final. E logo depois tem Série B. Mas isso é mais pra frente. Você vai acompanhar tudo com a gente aqui no Fute Rio na geral. Desde já, agradecendo pela sua grande audiência. Você que está conosco no chat, no Facebook, no Twitter. Continue participando conosco e mandando suas perguntas, interagindo com a gente. 7h30 da noite, rápida parada no Fute Rio na geral. Rádio Fute Rio,
é paixão ao vivo. Fica por aí. Futebol do Rio de Janeiro é na Rádio Fute Rio. Oferecimento GMB Esportes. O esporte ao seu alcance. E Criativos.net. Comunicação com criatividade.